paz do Senhor Jesus, queridos, meus amados. Mas um dia eu venho trazer uma palavra para a nossa reflexão, para que a gente venha meditar melhor na palavra do Senhor. E ela se encontra no livro de João, capítulo 19, versículo 12, que diz assim: Daí em diante, Pilatos procurou libertar Jesus, mas os judeus gritavam: se deixarem este homem livre, não és amigo de César. Quem se diz rei, opõe-se a César. Aqui, nós estamos falando da condenação e da crucificação de Jesus. Nós sabemos que César era o imperador de Roma. E por não estarem administrando o governo de Roma da maneira como César gostaria, César foi e tirou o filho de Herodes do lugar onde ele ocupava e colocou Pôncio Pilatos no lugar do filho de Herodes. Assim, se fez uma aliança entre eles, política, de fidelidade. Fidelidade política. Nós sabemos que os judeus, que os romanos, que os soldados romanos entregou Jesus na mão de Pilatos. E aqui nessa passagem ao qual eu li, nós podemos ver que os judeus falaram para o governador, que era Pilatos: se você não entregar Jesus, você não é amigo do imperador, que é César Augusto. Então nós podemos ver, meus amigos, que essa briga política que está acontecendo hoje não é nada recente. Jesus passou por tudo isso lá atrás. Jesus passou por toda essa briga política, por toda essa confusão política. Mas Jesus nunca se deixou envolver, nunca tentou se defender no meio desses políticos. Jesus confiava no Pai. Jesus foi entregue nas mãos dos políticos. E eles decidiram condenar, entregar Jesus para ser crucificado naquela cruz. Mas nós sabemos que a palavra de Deus nos diz que nenhuma folha pode cair de uma árvore sem a permissão de Deus. Jesus passou por tudo aquilo e não abriu a sua boca. Jesus passou por tudo aquilo e não foi discutir e nem entender por que os políticos estavam fazendo aquilo. Assim como nós hoje temos que entender que o Senhor está no controle de todas as coisas e que nós não podemos ficar discutindo política em redes sociais ou em qualquer outro lugar. Nós fomos chamados para pregar a palavra de Deus, não para ficar discutindo política. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Jesus passou por tudo isso que estamos passando para nos ensinar que devemos seguir em frente na obra de Deus assim como Ele seguiu. Jesus seguiu e chegou ao seu propósito. Não podemos parar, devemos prosseguir no nosso propósito, que é proclamar a palavra de Deus. Não devemos ficar nos distraindo com essas brigas políticas, porque assim como eles pararam Jesus, eles estão tentando parar os filhos de Deus a dar continuidade à obra de Deus. Jesus chegou ao seu propósito.
Nós não podemos nos calar para falar de salvação, de vida eterna, de cura, de libertação. Nós não podemos nos calar para falar sobre a palavra de Deus. Nós fomos chamados para falar da palavra que salva, que liberta, que cura, que leva para o céu, que transforma. E nós estamos distraídos e preocupados com as coisas desse mundo. Deixa tudo na mão de Deus, assim como Jesus deixou. E Jesus deixou na mão do Pai. Chegou no seu propósito e venceu. A palavra de Deus diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Se Jesus venceu, nós também venceremos. Mas para isso, irmãos, precisamos continuar fazendo a obra sem se distrair. Isso tudo está vindo para nos distrair. Precisamos abrir os nossos olhos espirituais e clamar, e pregar, e levar o Evangelho aos 4 cantos desse mundo, e entender que o inimigo ele trabalha de várias maneiras, e não podemos dar chance ao inimigo, dar brecha para que ele entre e deixe ele mesmo usar a nós. Nós precisamos ser usados pelo Espírito Santo de Deus. Nós precisamos falar do amor de Deus. Nós precisamos falar que Cristo vive, que Cristo transforma, que a paz ela existe em Cristo Jesus. Porque nos seres humanos, o mundo só está enxergando a guerra, mas nós sabemos que a paz está em Cristo Jesus. Cristo passou mais uma vez, eu digo, tudo isso, por tudo isso, e não parou com o seu propósito. Cristo disse, vocês farão obras ainda maiores do que eu fiz. Sigam em frente. Não pare, não se distraia com essas coisas do mundo. Vamos entender isso, irmãos. Vamos entender isso. Todos que estão escutando esse vídeo nesse momento, em nome de Jesus Cristo, vamos entender isso. Vamos compreender mais a vontade do nosso Pai. A vontade do maligno é que entremos nessa guerra e venhamos a ficar distraídos. E precisamos pregar a palavra de Deus, porque Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. E tem muitos que precisam ser salvos. E somos nós, filhos do Deus Todo-Poderoso, é que estamos aqui. É que o Senhor chamou para levar e pregar a palavra dele que salva. Amém, meus irmãos? Eu queria trazer essa pequena reflexão, essa palavra que o Senhor colocou no meu coração enquanto eu estava orando. E eu quero dividir essa palavra com vocês, para que a gente venha refletir mais nisso. Não vamos entrar nessa guerra política. Vamos entrar numa guerra espiritual para resgatar almas para o reino de Deus. Amém? Que Deus vos abençoe. Que Deus vos guarde. Que Deus vos alimente com a sua verdade, com a sua palavra. Que Deus nos cubra com o teu sangue. Em nome de Jesus. Fiquem todos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Família.